Neste trabalho, iremos apresentar e debater sobre a legalização do aborto no Brasil, trazendo argumentos contra e a favor da legalização no nosso país e a apresentação de dados referentes a cada opinião comentada. O aborto é um procedimento na qual é interrompida uma gestação, tanto voluntariamente, quando mulheres apenas não querem ter um filho naquele momento de suas vidas, quanto involuntariamente, quando mulheres acabam perdendo o bebê em alguma fase de sua gestação por problemas, descolamento de placenta, entre outros fatores. No Brasil, uma mulher que decide abortar é considerada criminosa. Elas podem pegar anos dentro de uma cadeia. Aqui, só pode ser autorizado o aborto legal em caso de violência sexual contra uma mulher, risco da sua própria saúde ou quando é comprovada por diversos especialistas que uma criança de fato nasceria com alguma deficiência. Uma pesquisa divulgada pelo jornal Folha de São Paulo aponta que 41% dos brasileiros são contra qualquer tipo de aborto e que a prática deveria ser totalmente proibida. Atualmente, o aborto é permitido em apenas 3 casos no Brasil: quando a gravidez é resultado de estupro, quando há risco de vida para a mulher e se o feto é encefálico. O levantamento foi realizado pelo Datafolha, ouviu 2.077 pessoas com 16 anos ou mais, em 130 cidades de todas as regiões do país. A margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou menos. O nível de confiança é de 95%. De acordo com o gráfico, para 4 em cada 10 entrevistados, o aborto deve ser totalmente proibido, mesmo que a mulher corra risco de morrer ou tenha sido vítima de estupro. Para 34%, a lei deve continuar como é hoje, e 16% consideram que o aborto deve ser permitido em mais situações. Ainda entre os entrevistados, 6% responderam que deveria ser permitido em qualquer tipo de situação. A frase "uma vida pela outra" é muito conhecida e utilizada por pessoas que são contra a legalização do aborto. As mesmas afirmam que as mulheres que foram vítimas de violência sexual estão tentando, com o aborto, reparar o mal que lhes foi causado. Dizem que a criança é totalmente inocente, que ela não pediu para vir ao mundo, e que os médicos e a mulher estaria matando, tirando a vida de alguém inocente. Dizem que o certo seria que o governo proporcionasse uma assistência psicológica para a mulher, para assim, com o tempo, durante a gestação, ela possa escolher se vai encaminhar a criança para adoção ou se vai ficar com a mesma. Outro procedimento que julgam é o clandestino, por ser um procedimento mal realizado, de grande risco para a vida da mulher e ser totalmente ilegal. Medicina avançada. Há outros meios para salvar a vida da mulher. Hoje, os avanços da medicina podem garantir a possibilidade de uma gestação segura, tanto para a mãe quanto para o bebê. E assim, ter o processo de gravidez próximo da normalidade e, no fim, salvar a vida de ambos. Vidas diferentes. Outro argumento contra o aborto é que a vida da gestante não tem mais valor do que a vida do feto, por se tratar de pessoas diferentes. De acordo com a Lei de número 2848, artigo 128, não se pune o aborto praticado por médico, e é considerado aborto necessário se não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Independente de leis, as mulheres continuam abortando. Por ano, 500 mil realizam esse procedimento. A grande maioria faz ilegalmente. Procuram lugares clandestinos para realizarem esse procedimento. E o Ministério da Saúde afirma que a quinta causa de morte acaba sendo a materna. Sendo assim, as pessoas que são a favor da legalização dizem que, se fosse autorizado o aborto, diversas mulheres procurariam realizar esse procedimento em lugares devidos e, assim, não colocariam em risco sua própria vida. O aborto induzido é muito frequente no Brasil. Já no início da década de 70, estimava-se uma ocorrência anual entre 600 mil a 3 milhões de abortos induzidos.
Estudos mais recentes indicam que 9 a 22% das mulheres relatam terem tido um ou mais abortos provocados. O principal efeito dessas medidas restritivas, no entanto, é justamente relatar a desigualdade socioeconômica existente. Na maioria das cidades, existem serviços de bom padrão, aos quais mulheres que podem pagar para induzir o aborto sem risco excessivo. No entanto, essa não é a realidade para muitas mulheres, que pela sua pobreza ou por razões de constrangimento social, terminam recorrendo a pessoal não treinado, que significa sendo o aborto praticado em precárias condições de higiene. Muitas vezes a própria mulher tenta primeiro induzir o aborto, usando procedimentos perigosos como a introdução de talos, agulhas de crochê, soda cáustica e etc. O aborto ocupa 1/4 nas causas de mortalidade materna, representando 11% dessas mortes. Uruguai, Espanha e Portugal são 3 os países que legalizaram o aborto. No Uruguai, nos primeiros anos, a taxa de aumento no número de abortos no ano era cada vez maior. No primeiro ano que se completou a lei lá nesse país, as mulheres começaram a se interessar mais por esse procedimento. Elas começaram a ter vontade de realizá-lo, e essa taxa de aumento cresceu em 27%. Na Espanha, nos 3 primeiros anos, houve um leve aumento. Depois, a tendência foi só diminuindo. Em Portugal, nos primeiros anos também foi o auge. As mulheres estavam atrás desses procedimentos legais do aborto. E depois, que acabou aumentando, depois de um tempo, acabou se estabilizando e reduzindo. A criminalização traz custos para o sistema de saúde. Somente em 2018, segundo o DataSUS, o governo gastou 36 milhões de reais em curetagens, que é um procedimento realizado para esvaziar o útero da mulher após um aborto sem sucesso. Entretanto, segundo a Organização Mundial da Saúde, se o aborto for legalizado, as mulheres realizariam um procedimento mais seguro, com os medicamentos prescritos por médicos, e somente 2 a 3% delas precisariam de algum tipo de intervenção médica após o ocorrido.